Sophia. In a lot of ways, she's not near. I know why, but it's keeping me awake. We should reminisce, but stay the same. I like saying the two of our names, but it would be a painless love, and that's a waste. We should do it once again, my way. Let's go on and forget yesterday. Hey, hey. I got the pictures in my head, a devastating deficit. My scars are like maps you drew 'em with pencil in. And now I think of the things that won't last, like these days I know they're running fast, not like I've ever seen before. What can I do when I'm wasting all the rest? Either you stop me or I hit my head. Hey, hey. Yes, yet people always never allow their ships to cover thousands of miles in the midst of thousands of outside to church paradise. It would always with power that she loves but she did not choose to fix arguments with her sister about all times desire her things where you try to be there for now crisis. She always the one who's Bom dia, flores do dia! Começando mais um vloguinho aqui pra vocês acompanharem um dia na minha rotina, nas minhas leituras. Como é que vocês estão aí do outro lado? Eu hoje acordei e comecei a ler A Rufus, Desavenças de Amor, da Caroline Salignacchi, que é um romance de época disponível lá na Amazon. Tá disponível no Kindle Unlimited também pra compra, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. E já em uma sentada li 25% do livro e tô gostando. É diferente porque é um romance de época que se passa no Brasil e a gente de certa maneira tá um pouco acostumado a ler romance de época que se passa, né, em outros países, mais especificamente aqui pela Europa. Então, ler o que se passa no Brasil é bem interessante e o romance tem uma vibe Enemies to Lovers que eu particularmente amo, então isso está me deixando ainda mais enganchada na história. Além de que ele foca nos personagens principais, mas a gente também tem alguns outros personagens secundários que são bem interessantes. Então eu acho que vai ser uma leitura muito legal para compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostam de vlog, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. E fica aqui até o final desse vídeo, que hoje tem um monte de coisa pra acontecer. Bom, vou conversar com vocês um pouquinho sobre o começo dessa trama, enquanto vou me maquiando. Ui, derrubei aqui um pincel. Enquanto vou me maquiando pra gente poder bater papo, tá, gente? Ai, deixa eu ir molhar minha esponjinha ali e já volto. Voltei. Então, gente, em A Rufus a gente tá no Rio de Janeiro, século XIX, ali, antes da abolição da escravatura. E a trama gira em torno da história da Amélia e do Maurício. Mas pra chegar na Amélia e no Maurício, a gente vai precisar passar pela Cecília e pelo Jorge. Eles são amigos do Maurício e a Cecília, ela é meio ali que coagida pelo tio-avô do Maurício a encontrar uma esposa pra ele até o final do ano, porque ele não quer se casar e o tio-avô tá, sabe, tipo, quase morrendo e ele não quer ir embora e deixar o Maurício solto aí na vida. E aí a Cecília está disposta a fazer isso, só que aí ela entra numa aposta com o Jorge. O Jorge diz que ela não vai conseguir
encontrar essa esposa e ela fala que ela vai conseguir. E aí ela começa a mexer os pauzinhos e nisso vai surgir a Amélia. A Amélia, ela é de uma família classe média ali, sabe? Que não tem tantos recursos e o sonho da mãe dela é casar todas as filhas. Já casou primeiro, então agora está na hora da Amélia se casar. Só que a Amélia, ela tem ideais completamente diferentes. O sonho dela é ser preceptora, né? Ser professora. Então, ela não quer um marido, ela não quer se casar, mas em um baile que ela é convidada, ela acaba conhecendo o Pedro, que é o melhor amigo do Maurício. E tem uma apaixonite no Pedro. E o primeiro encontro dela com o Maurício é assim, gente, de soltar fogos. Os dois tretam, entendeu? Feio. É uma pancadaria. Mas a Cecília agora, ela tá batendo queixo de que a Amélia é a mulher perfeita para o Maurício. Ou seja, ela vai tentar juntá-los de todas as maneiras possíveis, mas todas as vezes que eles se encontram é como se fogos estivessem explodindo. E aí eu só quero ver aonde é que isso aqui vai dar, porque eles não estão se entendendo muito não, mas eles são assim intimamente muito parecidos um com o outro. Então por isso também que tá rolando todas essas explosões quando eles se encontram. E eu só quero ver no que vai acontecer. A Amélia, ela não é aquela bela, né? A gente tá falando no Rio de Janeiro, século XIX. É muito óbvio que os padrões de beleza são os padrões de beleza europeus. Então são mulheres de pele alva, de cabelo loiro. É sobre isso. A Cecília é justamente esse tipo de mulher. A Amélia, ela tem a pele mais escura, ela tem os cabelos mais rebeldes. Ela não tem, né, toda essa educação que a Cecília teve. E obviamente ela também não tem dinheiro, né? Então ela não tem nem beleza nem dinheiro, ou seja, tá ferrada na vida, coitada. Mas a mãe dela tem um sonho de casá-la, então vamos ver no que é que vai dar aí. Mas é interessante porque apesar da gente ter, né, toda essa questão aí do casal protagonista, a gente tem muito também dessas intrigas ali da Cecília com o Jorge e obviamente que a gente tem a formação de alguns outros casais aí no meio do caminho, né? A gente já vai percebendo quem gosta de quem, o que que tá acontecendo em cada uma dessas ideias. Então, bem interessante esse começo e eu quero ver como é que a trama vai se desenrolar. Mas a ideia era eu comentar sobre o livro enquanto me maquiava. Me maquiei? Não, fiquei empolgada falando sobre o livro. Ai, gente, a minha vida ela é 100% sobre isso, entendeu? Eu sempre me maquio usando fones de ouvido e assistindo algum vídeo no YouTube. Então vou botar aqui pra ficar rodando enquanto eu vou me maquiando. Tchururu. Eu comprei 2 coisas novas ontem. Na verdade, 3 coisas de maquiagem novas. E eu já vou usar, né, gente? Porque minha vida ela é sobre isso. Comprei essa base aqui da Hair Beauty, que é a linha da Selena Gomez. A minha cor é a 210N. Comprei também da Hair Beauty esse aqui que é um batom e lip tint. Tipo, você pode passar e deixar na tua boca pra sempre. Naquela textura de batom, você pode passar e retirar. E eles dão uma coisinha no teu lábio como um lip tint. E aí eu comprei essa palheta aqui da Huda Beauty, gente. As palhetas da Huda Beauty são perfeitas. Ela tem essa linha nude que carrega alguns tons de nude. Então tem nude pra pele mais clara, nude pra pele mediana e nude pra pele mais escura. Eu tenho a paleta de nude pra pele mais escura, só que quebrou. Na verdade quebrou e acabou, né, gente? Literalmente. Essa paleta que vocês sempre me veem usando aqui, ó. Ela é a da pele mais escura. E ó como ela tá, gente. Ó o estado da paleta. As cores que eu mais uso, só tem as mais escuronas ainda, porque eu não uso tanto, mas as cores que eu mais uso já acabaram. E aí eu fui comprar ela, mas eu vi essa daqui e eu pensei, cara, essas cores são perfeitas pra minha maquiagem de casamento. Então eu comprei pensando assim, vou levar no dia pro meu maquiador ver, né? Pra, enfim, ver se ele usa essa ou se ele tem alguma coisa parecida. Mas olha essas cores, gente. Olha essas cores. Lindas, incríveis, maravilhosos, glitters perfeitos, tudo na minha carreira. Então, vai ser basicamente isso aqui que eu vou usar hoje. Vou lá fazer a make e bora ver no que vai dar isso aqui. So we'll see you tomorrow. Point in trying to run. I've suppressed the pain and the sorrow. And now that everything is done, you can't retrace it. But you know what you did is wrong, and you might as well face it all. The pain and the shame, I've buried it away. My memories stay the same. And all the tears I should have cried, suppressed them all inside. Fury's my alibi.
Como vocês viram, já maquiei. Gente, amei essa base. Ela, tipo, deixa super natural o rosto. Achei tudo na carreira. Já estou aqui com a live abertinha. Vou começar a live. No primeiro sprint eu vou continuar lendo a Rufus. E aí, no segundo sprint eu tenho uma reunião. Então, o segundo sprint vai ser de reunião. Depois de almoço, várias coisas. É sobre isso hoje. E bora lá para mais um começo de trabalhos. Let's go! Bom dia! Bom dia, gente! Buenos dias! Menor que 3. Bom dia, Dani! Obrigada pelos 6 meses, sua linda. Nossa, peraí que minha câmera tá esquisita. Negociando, aqui está meu vlog que eu estou gravando. Hoje é dia, gente. Olha quem chegou. Cheguei, galera. Chegou para alimentar a sua donzela, que já está aqui com o prato esquentando. Vou pegar uma faixa amarela. Bordada com o nome dela, que é o meu. Tá esquentando aqui a comidinha. E aí a gente vai almoçar. E depois vai ter o último sprint lá na Twitchzinha. Gente, tomar uma cidra hoje. Tomar uma surra hoje. Depende aí do... Brincadeira. De quê? Assim, nada, baby. Meus pensamentos vagaram para lugares que eu vou ter que cortar nesse vlog. Tá lendo o que ultimamente? Tá lendo o quê? Ai, Deus. Tá lendo biografia, é isso? Tô lendo biografia de... Tá, deixa pra lá. Continua aí. Não. É sobre isso e tá tudo bem. Ó, hoje é dia de franguinho de padaria. Padaria? Como assim? No Brasil isso é conhecido como frango de padaria. Não sei, vendia nas padarias antigamente, gente, frango assado? Porque eu não sei porque é conhecido como frango de padaria. Pelo menos na Bahia é frango de padaria. Mas enfim, é isso. Obrigada a todos. Vou comer. City life, it always gets so played out. Getting tired of all this talking. Maybe we should go back to your place on mine tonight. Give me reasons why we shouldn't stay the night to fight this feeling. We both know that it feels right. I'm in so deep and now I can't help myself. Se um dia eu viesse a casar, também não seria uma dessas esposas submissas. Tenho muito que falar para não ser ouvida. Ai, a Amélia é a maior que nós temos, gente. Ela é apenas perfeita. Estou aqui lendo a Rufus, Desavenças de Amor. Tô em 62% e tá um Enemies to Lovers perfeito. Tô amando o desenvolvimento da trama, especialmente com relação ao casal protagonista. Tava com um leve medinho da trama acabar debandeando um pouco pra
um triângulo amoroso, porque a Amélia tava gostando demais do Pedro e assim, realmente o coração estava palpitando e tal, mas eu amei a forma como a Caroline conseguiu dar uma virada na história, conseguiu afastar nosso casal pra fazer eles se conhecerem de uma maneira um pouco mais profunda, e essa parte do Enemies to Lovers pegar um pouco mais na trama, e eu gostei bastante disso. Eu gosto muito quando tem as provocações, sabe, aqueles pontos de embate, as cenas mais divertidas. Me lembrou muito algumas cenas de O Visconde que Me Amava, inclusive, que é um dos meus livros favoritos da série dos Bridgerton, deles, né, se degladiando, caindo na lama, várias tretas muito boas, e assim, eu tô gostando demais disso. Mas eu também gosto muito de quando tem aquele ponto que eles se enxergam por trás de toda essa encrenca, sabe? Então eles olham um pro outro e ela pensa, nossa, ele nessa cena daria um bom desenho, porque, né, ela ama desenhar, ela é uma artista. E aí ele olha pra ela e fala, nossa, mas esses olhos, essa boca carnuda, tem os pensamentos mais impróprios, né, que são típicos aí masculinos quando a gente tá falando de um romance de época, enquanto ela tá com aquela áurea mais romântica, mas ao mesmo tempo ela tá muito amedrontada. E aí é bem interessante porque eles começam a perceber que eles têm coisas em comum e eles tentam ir contra essas coisas em comum que eles têm, o que é um costume, né? Se você não gosta ou você acredita que você não gosta de uma pessoa, você vai bater de frente com ela para, né, tentar ali não ter nada que possa fazer com que vocês tenham coisas em comum. Então é o que eles fazem aqui, eles tentam lidar com isso, mas obviamente quanto mais eles vão ali se aproximando e quanto mais eles vão ficando e passando tempo juntos, mais eles vão percebendo que é difícil aplacar isso. Só que ao mesmo tempo eles ainda têm essa veinha aí do enemies, né? Então tudo que o outro fala eles interpretam da maneira que melhor convém pra continuarem brigados. Então isso traz todo um charme pra trama. E aí um ponto interessante é que a gente tá falando aqui, né, do Brasil no século XIX, em 1870 mais ou menos começa a trama. Então a gente tá ainda naquela discussão entre escravocatas e abolicionistas. A Amélia, ela é uma mulher que foge do padrão, né? Ela não quer se casar, ela não concorda com as atitudes dos escravocratas. E o próprio Maurício também, tanto que na fazenda dele ele não tem escravos, ele aforreou todos, mas ele não é tratado como abolicionista, até porque naquela época era uma grande complicação. Então ele tá tentando lidar com esses papéis da sociedade de uma maneira não tão escancarada, ao mesmo tempo que as pessoas sabem que ele é contra, né, a propriedade de outras pessoas, no caso ter pessoas como propriedade, que é o caso dos escravos. Então é um assunto que sim a autora traz aqui, visões diferentes, vertentes diferentes de acordo com a época, e eu acho isso muito interessante. Aí sobre os outros personagens, eu gosto muito do Pedro e da Eugênia, que são assim, muito divertidos e incríveis na trama. E a Cecília e o Jorge, eu tenho muita vontade de socar a cara deles, porque, meu Deus do céu, eles estão passando por poucas e boas. Mas a gente tem a Inocência, que é a melhor amiga da Amélia, que é uma personagem muito interessante, porque ela tem essas visões também mais livres, né, da mulher mais livre, da gente ir contra essa aristocracia, e a gente sabe que tem aí algumas questões do passado dela e algumas questões da família dela também que não estão sendo muito abordadas, que a Amélia tem visão assim um pouco embaçada sobre o que aconteceu, sobre quais são essas questões, e que gera também um pouco de curiosidade, que ela tá despertando a curiosidade de outros personagens da trama. Então eu gosto desse tipo de livro que a gente tem um casal protagonista, um foco nesse casal protagonista, que no caso é a Amélia e o Maurício, mas que a gente também tem esses personagens secundários que permeiam a trama e que tem suas histórias ali um pouco sendo narradas. É um livro que está em terceira pessoa, então a gente consegue ver a ótica de outros personagens além do casal principal, e pra mim particularmente é uma coisa que eu gosto bastante. Então vou continuar aqui com o capítulo 19, 64% da trama, e atualizo vocês conforme as coisas forem se desenrolando. Stuck in a fantasy, this all feels so new. Slow dance in my head. Lembra que eu falei mais cedo que eu tinha uma reunião? Eu errei 100% a hora, gente. Eu achava que era 9 da manhã no Brasil, mas na verdade era 2 da tarde no Brasil, 7 da noite aqui. Daqui a 30 minutinhos. Então, falta 15% do meu livro, mas eu tenho que dar uma organizada nas coisas aqui da casa. Meu escritório está uma bagunça. E aí eu vou dar uma geral de 30 minutos antes da reunião. E aí quando acabar a reunião,
eu concluo a Rufus. Gente, o casal, chegou o plot, as coisas... Ai. Chegou aquele momento que a gente quer trucidar os dois e falar: fica junto, por favor, fica junto. Mas a gente não tem esse poder, né? Como leitora, a gente só tem o poder de sofrer por eles. E assim, espero que a Amélia desperte, porque ela está nesse momento... E o Maurício, coitado, Maurício. Comecei odiando, agora já o amo. Mas enfim, bora lá. E daqui a pouco eu falo mais sobre a Rufus pra vocês. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, torn up sheets, all the feathers. There's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume and coffee in the afternoon. You way ahead of the side, flip it in the mirror until you get it right. My pillow's in the shape of you. I'm kind of afraid to move. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon? And I hope that day I still remember it too. Subliminal love, 432. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, got that inside tunnel vision. I'd take you to Hawaii and be a musician. I'd know when to leave you alone, right till your left stereo. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon? And I hope that day I still remember it too. Subliminal love, 432. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you. This is our little secret, 9-hour cry. Subliminal feelings, I'm scared I'll say too much. And I'm only dreaming, I don't wanna wake up. Subliminal feelings, I'm in love. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Pronto. Stop. Oi? Sou eu. Brenda Santana, né? Tem. Bom, terminei, organizei aqui a mesa do escritório, tirei aquelas roupas que tava no varal. Só falta lavar a louça, porque, gente, uma coisa terrível aconteceu. Minha lava-louça pifou. Ontem de noite, é que tu já ligou pro serviço técnico, eles vão vir entre segunda e terça-feira, mas isso quer dizer que eu tenho aí uns 3 dias sem lavar louça, lavando a minha louça na mão. Estou me sentindo como se eu vivesse em 1870, entendeu? Estou me sentindo, não sei, muito triste. Mas agora faltam 6 minutos para a minha reunião. Então, tudo foi conforme o planejado, jovens. Arrasamos. E olha como a mesa da gata ficou organizadinha. Nem parece a catástrofe que tava. Eu tenho que tirar um dia para organizar isso aqui, gente, que é um carrinho que tem várias coisas que eu tenho que jogar fora. Tem um monte de caixa, um monte de lixo, um monte de papel que eu não preciso. Isso aqui é um negócio que eu comprei da Taylor Swift, só que tá calor, então ainda não usei. Aí eu recebi e botei aqui. E ficou aí pra sempre, já tem um mês, entendeu? Então eu tenho que tirar um dia pra organizar isso aqui. Mas não vai ser hoje o dia. Cruzem os dedos que o dia chegará, eu mostro pra vocês em vídeo. Mas, só de ter essa paz da mesa arrumada, pra mim já é uma vitória. Aí, vou fazer minha reunião. Vou botar você aqui. Essa aqui, minha reunião hoje. Então,
Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês. It was you and I and faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Oh, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you. Here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you. Cadê minha reunião? Foi ótima, gente. Não é vlog? Ai, gente, nossa, a Ana Paula quase me fez ter um colapso aqui agora. Mas como eu estava falando, terminei a reunião, foi ótima. A gente tá... É muito engraçado porque fica parecendo que eu só fico fazendo uns vídeos no YouTube, né? Ó, surtada aqui, mas é uma empresa e tem um monte de coisa e a gente tá fazendo uns rolês que eu não posso contar porque eu sou misteriosa. E aí, a gente estava fazendo uma reunião com relação a isso e foi muito legal, porque a gente contratou uma profissional que é excelente. E a conversa que ela teve, gente, só a análise que a mulher fez, eu falei, cara, eu tô muito fazendo certo, sabe? Eu me senti assim, nossa, este é o caminho que eu quero seguir, é exatamente sobre isso. E assim, eu fiquei muito feliz, então estou super tranquila e empolgada. Gente, eu tava comendo brigadeiro, e aí depois tava comendo essa batatinha aqui da Lay's, que é muito boa, cara. Muito, muito, muito boa. Nossa. Mas, enquanto isso, concluí, então, a Rufus. Ai, gente, esse final, esse casal gato e rato, que mesmo em qualquer circunstância continua sendo gato e rato, é sobre isso e tá tudo bem. Mudei aqui o cenário, porque esse foi um vlog que eu passei o dia inteiro no escritório, gente. Minha sexta-feira foi toda trabalhando, fazendo reunião e lendo livro, fazendo live. Foi no suco do surto. Mas, então, concluí a Rufus Desavenças de Amor, da Caroline Salignac. Gente, eu gostei demais. É muito bom quando a gente consegue encontrar um romance de época que foge do que a gente tá acostumado a ler em romance de época, que é romance europeu. A gente tem estigmas diferentes, a gente tem questionamentos sobre a história do Brasil, né? Então a gente tem esses personagens aqui que tem viés completamente distintos, e eu gostei muito de como a Caroline, ela criou eles e ela apresentou eles. A Amélia, ela é uma personagem que tem descendência indígena, então isso fazia com que naquela época ela já fosse ali, né, muito taxada como a diferente, a esquisita. E aí ela desperta o amor nesse homem, que a gente sabe que também tem uma questão familiar um pouco mais profunda e que a gente vai descobrindo conforme a trama vai se desenvolvendo. E o relacionamento deles dois é bem gato e rato, mas também é permeado de várias pautas sociais, o que é um ponto muito interessante da trama. E eu acho que a autora consegue fazer isso de uma maneira muito gostosa. E a gente tem esses personagens que são meio mocinhos, meio vilões, sabe? Tem seu lugar na história, que às vezes a gente quer torcer o pescoço, mas que a gente sabe que as brincadeirinhas também foram ali o que fizeram com que o nosso casal ficasse junto, então a gente às vezes releva uma coisa ou outra. Mas aí tem essa áurea aí de desafio que está entre o Jorge e a Cecília, que é um ponto interessante, porque se esse desafio não existisse, a Amélia não conheceria o Maurício em momento nenhum da história, né? Em momento nenhum da vida dela, porque eles não frequentavam os mesmos âmbitos sociais ali. Mas ao mesmo tempo fica toda aquela tensão de como é que o Maurício vai reagir quando ele descobrir. Até porque o Jorge e a Cecília, de certa maneira, são amigos dele. E assim, eu achei bem interessante que fica essa tensão em certo ponto da trama. Eu acho que a Caroline, ela conseguiu criar situações muito interessantes pro casal se encontrar, pro casal se conhecer, pro casal passar tempo junto, ao mesmo tempo em que eles ficam ainda nessa intriguinha, sabe? E é muito divertido, tipo, até depois de que eles
já entendem o que eles estão sentindo, que eles já aceitam tudo, eles ainda estão tretando. Eu falo, gente, parece eu, infernizando a mente do Hector o tempo inteiro. Eu achei isso o auge, entendeu? Então, assim, eu gostei demais. Eu amei a narrativa da Caroline. Ela traz termologias, né, dessa época. E é bem interessante a forma como ela explica cada coisa também. E é um outro ponto interessante, que a gente tá tão acostumado ao romance de época europeu que a gente não sabe muito bem como era aquela época aqui, como é que chamavam as carruagens, como é que chamavam os espaços dentro da casa, sabe? Porque na tradução dos romances de outros países pra cá, não tem essa riqueza de detalhes. E aqui a gente tem muito essa riqueza de detalhe histórico realmente que a Caroline trouxe, que eu achei muito positivo. E tem os outros personagens, além do casal protagonista ali, que a gente fica naquela curiosidade pra saber como é que a trama deles vai ser desenvolvida, especialmente a melhor amiga da Amélia, a Inocência, que a gente tem muita coisa dela aí que eu tô muito curiosa pra saber. E até a própria Cecília, o próprio Jorge ali, que são personagens que a gente tem sentimentos ambíguos com relação a eles, né? Tanto positivos quanto negativos. Mas que a gente também fica querendo saber o que vai acontecer na vida deles, como é que vai ser. Então eu achei muito interessante a leitura. Eu acho que pra você aí do outro lado que gosta de romance de época, que gosta de um Enemies to Lovers, esse daqui vai ser um prato cheio pra você. Você vai se divertir, você vai se apaixonar, você também vai ter contexto histórico. Então é um romance de época que tem bem a vibe do romance de época, mas que ao mesmo tempo consegue ali fazer e trazer muitos outros questionamentos que tornam assim a leitura bem completa, sabe? Aqui no final a gente já tem até falando sobre um outro livro, né, da autora, pelo menos quando acabou aqui, né, na hora de avaliar o e-book já apareceu pra mim Alcova, Acordos de Amor, então fiquei curiosa, a capa tá tudo. E aí fica a indicação aí pra vocês. O livro, como eu falei, tá disponível no Kindle Unlimited, também tá disponível pra compra, vou deixar o link aqui embaixo. Coloca no teu Kindle, aproveita o fim de semana pra fazer essa leitura e depois volta aqui pra me contar o que você achou, que eu vou adorar saber, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico por aqui em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!